Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com você. Estamos juntos para mais uma reflexão, desta feita no Salmo de número 82. Alcançando este Salmo hoje, quero apresentar para você dois versos deste Salmo, que é o Salmo 82, versos 3 e 4. E nós lemos assim: Fazei justiça ao pobre e ao órfão, procedei com retidão para com o aflito e o desamparado, livrai o pobre e o necessitado, livrai-os das mãos dos ímpios. Pobres, órfãos e necessitados sempre existiram, desde os tempos mais remotos da humanidade. A pergunta que vem à mente é: por que Deus permite isso? É da vontade dele? E a minha resposta é a seguinte: eu creio que não é a vontade de Deus. Ele não nos criaria para vivermos na miséria e tendo falta das coisas em uma terra tão bela e com tanta fartura. A pobreza, a orfandade, os necessitados, essas coisas todas são o resultado do desequilíbrio moral e social praticado pela humanidade, particularmente pelos que praticam a iniquidade e a impiedade. Pessoas que surrupiam o direito alheio, usurpam as oportunidades que têm e se aproveitam do mais simples e humilde em busca de poder e de riquezas. Esse problema social é consequência da injustiça social praticada pelo homem desobediente a Deus, arrogante e vaidoso, que sempre se acha no direito de controlar a vida e os destinos alheios, indo assim contra a vontade de Deus. Quando olhamos a história dos judeus, somos levados a crer, entre outras coisas, que Deus nos criou para a prosperidade. E eu posso destacar alguns textos que vão ajudar você a refletir sobre o que eu disse agora. Veja, por exemplo, Deuteronômio 28, verso 8. Diz assim: o Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a mão. E o texto segue falando outras coisas. O que me chama a atenção aqui é justamente essa parte inicial do texto. Deus manda que a bênção esteja conosco aonde? Nos nossos celeiros e em tudo que pusermos a mão. Isso indica que Deus não nos criou para a pobreza. Ele nos abençoa para a prosperidade e para a fartura. Então, se a pobreza existe, não é vontade de Deus. Pode até ser permissão, por causa da iniquidade da humanidade, mas vontade objetiva, direta de Deus, não é. Se não basta esse, deixe mostrar para você Deuteronômio 14, 29. Veja só, o Senhor está aconselhando o povo de Israel, e lá pelas tantas ele diz assim: o peregrino, o órfão e a viúva que vivem na tua cidade virão e comerão até se fartarem, para que o Senhor teu Deus te abençoe em tudo o que as tuas mãos fizerem. Olha aí a bênção de Deus. Entre outras coisas, a bênção de Deus aqui é a fartura, é a prosperidade. Para quê? Para que nós possamos ajudar o peregrino, o órfão, a viúva, o pobre, o necessitado. Então fica bem claro que Deus não gosta desse ambiente de pobreza e de miséria no qual a humanidade se encontra. Deus quer abençoar a todos com as mais ricas e abundantes bênçãos que Ele tem preparado para toda a humanidade. Ora, se Deus nos dá essas orientações,
Isso significa que a pobreza dos seres humanos não faz parte dos seus planos. Então, se é esse o fato, significa que nós, os seres humanos, não estamos fazendo bom uso das coisas que Deus colocou em nossas mãos. Nós, seres humanos, estamos sendo desobedientes a Deus e praticando injustiça, entre elas a injustiça social. E se você olhar o contexto no qual nos encontramos atualmente, você vai perceber que a injustiça social está hoje mais presente do que nunca. E de onde vem particularmente a iniciativa dessa prática de injustiça? Principalmente das autoridades. Mas não é só as autoridades que praticam isso. Todo cidadão que deixa de ajudar a um pobre, a um necessitado, a uma viúva, a um órfão e até mesmo a um pet, está praticando injustiça social. E Deus não combina com isso. Deus não gosta disso. Deus criou todos os seres humanos para serem prósperos, para serem felizes e para terem fartura em sua vida e em sua casa. Então, sendo assim, infelizmente, a culpa recai sobre os nossos ombros, porque nós não praticamos a distribuição de rendas como deveríamos praticar, deixando de ajudar o próximo. Deixando de ajudar o próximo, nós estamos usurpando o direito de outro e estamos fazendo mau uso daquilo que Deus colocou em nossas mãos, entre outras tantas coisas que eu poderia dizer aqui, mas o tempo não me permite e não é o propósito agora. Então, o que nos resta fazer? Vamos fazer, então, como o Senhor requer de nós, que estejamos ajudando ao pobre, à viúva, ao órfão, ao necessitado, porque assim estaremos praticando o mandamento do Senhor que diz que devemos amar ao próximo como a nós mesmos e também devemos amar a Deus. E eu quero concluir mostrando para você uma coisa interessante do Novo Testamento. Lembra-se do encontro de Jesus com Zaqueu? Então, quando Zaqueu conheceu Jesus e o levou para a sua casa, o Senhor Jesus disse assim: hoje veio salvação a esta casa. E a palavra de Deus diz que Zaqueu se arrependeu e fez um propósito diante de Jesus Cristo, na frente de todos os que estavam lá no jantar que Zaqueu ofereceu para Jesus. E ele disse: hoje eu vou distribuir para os pobres uma parte daquilo que tenho, e se defraudei alguém em alguma coisa, vou restituir 4 vezes mais. Isso significa que Zaqueu entendeu a necessidade de praticar justiça social. Isso significa que Zaqueu entendeu a necessidade de distribuir e repartir entre os pobres e os necessitados, porque ele se converteu a Cristo Jesus. Assim, o cristão tem esse dever: compartilhar com os pobres, ajudar o necessitado, ajudar ao próximo. Vamos fazer então como nos manda o Senhor e seguir o exemplo de Zaqueu ao receber Jesus em sua casa. Repartir o que temos e dar aos pobres. Não nos custa nada. E quando fazemos isto, nós somos ainda mais abençoados. Se você não acredita, pratique. Experimente compartilhar alguma coisa que você tem com um pobre, com um necessitado, com um morador de rua, com um mendigo. Experimente fazer isso. E pode ter certeza de uma coisa: Deus vai abençoar você, provavelmente 2 vezes mais, com aquilo que você deu para esse pobre, para este necessitado. Deus abençoe você e lhe dê um bom dia na presença dEle.